Eu trabalhei com isso, irmão. Comida para criar germe é daqui para ali. Certo? Daqui para ali. Depois você pesquisa sobre salmonela. Pesquisa. Para tu ver o perigo que às vezes está dentro da tua geladeira e tu não liga, não presta atenção. Alguém poderia se indignar porque não estaria entendendo o mistério e o acontecimento que não era só carnal e humano, era também espiritual. Mas pastor, por que Jesus precisou usar saliva? Eu não sei te dizer. Só sei que funcionou. Amém? Amém? Com isso quer dizer que nós também temos que fazer isso? Bom, eu nunca fiz nem deixo ninguém fazer comigo. Eu digo sempre, Jesus é Jesus. Você não chega nem aos pés, então nem invente não. Nem invente. Amém, irmão? Pastor, mas só pessoas leigas, né? Pessoas que não têm conhecimento, questionam o agir de Deus? Não. Vamos ver aqui. Um jeito diferente de obedecer. Em Atos capítulo 9, verso 10. Quando Saulo se converteu, encontrou-se com Jesus, ele estava cego, na casa de uma pessoa, aguardando, orando, falando com Deus. E enquanto ele estava orando, Saulo, que depois se tornou Paulo, ele teve uma visão e ele viu que uma pessoa chamada Ananias chegaria naquela casa, colocaria a mão sobre ele e ele ficaria curado. Isso Paulo está orando e vendo lá Jesus mostrando para ele, o Espírito Santo mostrando para ele. Diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Verso 11. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está o quê? Ele está, não estava, ele estava, foi ao mesmo tempo. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Você entendeu? Enquanto Paulo está orando lá, o Senhor mostra que Ananias chegava. Enquanto está mostrando isso a Paulo, mostra também a Ananias: ó, vai lá, porque ele já viu você chegando, e você tem que ir para cumprir a visão, a minha palavra. Amém? Mas vamos ver aqui Ananias. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E era verdade. Paulo estava arrasando a igreja, entrava na casa dos cristãos, arrastava preso mulher, menino, a gente sofrendo por causa das ações de Paulo. Você está entendendo? E Ananias estava sabendo disso. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, trocando por miúdos. O Senhor está me botando na enrascada. O Senhor está me mandando para falar com esse camarada que está prendendo todo mundo. E até aqui, não é nem Jerusalém, até aqui, ele tem autoridade para fazer. O Senhor está sabendo disso que ele está fazendo? Ele está com medo, irmãos. Com medo de ser preso. Amém? Disse-lhe, porém, o Senhor, verso 15, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Faltou alguma coisa aqui. Depois você continua lendo, tá? Acho que esqueci de colocar que o Senhor diz, e vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele está dizendo a Ananias: se preocupa não, ele fez os outros sofrer, mas a vez dele está chegando. Ele vai descobrir o que é estar do outro lado, o que é sofrer, né? Padecer pelo meu nome. Amém? 5,16, né? O versículo seguinte que eu esqueci de colocar. Então, o que acontece, irmãos? O discípulo está com medo, mas o Senhor diz: não, meu filho, você vai obedecer com medo mesmo. É para ir, não é para deixar de ir não. Você vai e tem que cumprir a ordem. Quando relutamos em atender, Atos 10:10,
Aqui é Pedro, irmãos. Pedro estava lá na casa de Simão, outro Simão não, né? Curtidor. E ele, em dado momento, foi orar. Orando, buscando a Deus. Aí chega um momento que ele está com fome. Diz o verso: e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparava, enquanto o pessoal estava fazendo comida, sobreveio o quê? Um arrebatamento de sentidos. E viu o quê? O céu aberto. E descia dele um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra. Então entendam, um lençol, uma toalha de mesa bem grande. Vaso aqui é no sentido de recipiente, tá? Não pense vaso como aquilo ali, não. Aquela parte, né, que você faz quando segura as pontas e fica a parte do centro, né, côncava. E diz que estava amarrado e descia até a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Note, os judeus não podiam comer qualquer coisa. Tinha animais como esses que estão descritos aqui, que era para o judeu proibido comer, porque era considerado imundo. E por que era considerado imundo? Alguns especialistas dizem que Deus proibiu porque eles iriam passar 4 anos no deserto. Não era fácil medicina, não era fácil cuidado. Então eles tinham que ter muito cuidado com o que iam comer, porque senão o povo queria comer morcego, né? Tudo que era tipo de lagarto. Por exemplo, quem sabe um pouco sobre animais, né? O dragão de Komodo, por exemplo, se ele dá uma mordida numa pessoa, a boca dele é cheia de bactéria, irmão, inflama. Além do veneno dele, a pessoa em poucos dias está lá se acabando. Então Deus procurou livrar eles de alguns problemas que passariam durante o deserto, mas essa lei permaneceu. E o povo de Israel se acostumou a não comer todo tipo de coisa, entende? E Pedro disse, verso 13, né? E foi-lhe dito em voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma, o quê? Comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o quê? O que Deus purificou. Claro, irmãos, aqui está falando de uma representação. O Senhor estava preparando ele, porque daqui a pouco chegaria emissários vindo de um centurião chamado Cornélio. E Pedro tinha que entender que Deus estava distribuindo a graça e a salvação, não era só para os judeus, mas era também para os gentios, que os judeus chamavam de cães imundos. Entende? Então foi uma metáfora para que ele já se preparasse. O anjo disse: não faça, não tem essa ideia de que é comum e impuro, que Deus purificou. Pedro foi lá, irmãos, pregar sobre Jesus. Você acredita? Depois lê, marque para ler. Enquanto Pedro falava sobre Jesus, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas. Nem batizadas em águas tinham sido ainda, foram depois. Aí Pedro entendeu: ah, rapaz, então esse negócio não é só para nós, não. E eu não posso considerar ninguém indigno, ninguém imundo, porque Deus quer salvar todos. Aí ele entendeu, amém? Mas de primeira, ele o quê? Resistiu. De primeira ele falou: não vou fazer isso não. Tem gente fazendo isso até hoje, irmãos, resistindo a Deus. Vamos caminhar para encerrar, irmãos. Em Isaías 55, verso 8, um verso que eu prezo muito em ensinar sobre ele, que diz, o Senhor Deus falando através do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque às vezes a pessoa fala assim, irmãos: ah, mas o meu coração não pediu. Irmão, às vezes Deus está pedindo para você
uma coisa que você não tinha costume, mas tem que fazer.